Bom, dando sequência à produção dos vídeos aqui, eu vou fazer um exercício agora de desenho de diagrama de esforço interno de uma viga. Eu vou abordar aqui mais do que um conteúdo, pretendo fazer exercícios relacionados a cálculo de deslocamentos por princípio de trabalhos virtuais, métodos energéticos, deslocamentos por variação de temperatura, recálculo de apoio, métodos de deslocamentos para estruturas hiperestáticas, método das forças, enfim. É mais do que um conteúdo. Mas, basicamente, para todos esses eu preciso, no mínimo, desenhar diagramas. Né? Basicamente, para todos esses assuntos eu preciso ter as informações e esforços na estrutura. Então, eu vou resolver agora alguns exercícios de desenho de diagramas, mas não vou seguir uma ordem, porque senão também posso dar uma enjoada. Eu vou intercalar os assuntos aqui, faço um exercício de um assunto, depois outro de outro e por aí vai. Então, bom, desenho de diagramas de esforços internos em uma viga. Né? Então, aqui eu tenho uma viga com uma carga uniformemente distribuída e uma carga pontual. Então, eu tenho aqui dois apoios, um apoio que eu vou chamar, um apoio nesse extremo esquerdo que eu vou chamar de ponto A, esse ponto aqui no meio eu vou chamar de B, e aqui um apoio no extremo direita, um apoio de primeiro gênero, ponto C. Apoio de segundo gênero, eu tenho duas reações. Uma horizontal, uma vertical, aliás, que eu vou chamar de VA, V de vertical e A porque é o ponto A, e uma horizontal que eu vou chamar de HA, H de horizontal e A porque é o ponto A. No ponto C, eu tenho uma reação vertical que eu vou chamar de VC. Então, baseado na convenção, nessa convenção aqui de eixos, né, eixo X, eixo Y e eixo Z, né, eu vou calcular, então, vou utilizar as equações da estática para calcular essas reações. Né? Então, eu basicamente imponho as três equações da estática porque é um problema plano. Se fosse um problema tridimensional, eu tenho 6 equações. Então, no caso da estática, eu tenho somatório das forças em x, somatório das forças em y e somatório dos momentos em qualquer ponto da estrutura. Né? Isso igual a zero. Essas equações me garantem que essa estrutura está parada. Então, aqui, somatório das forças em x igual a zero, toda flechinha que apontar para a direita eu vou assumir como mais. Então, eu tenho um HA e só. HA igual a zero. Então, no caso das forças horizontais, eu só tenho uma força HA, então HA igual a zero. Utilizando uma segunda equação, equação do somatório de momentos, então somatório de momentos em relação ao ponto A, por exemplo, igual a zero, tudo que girar anti-horário eu vou assumir como positivo. VA e H, eu escolhi o ponto A porque, de propósito, porque o VA e o HA acabam tendo a linha de ação passando sobre o ponto, portanto não tem a tendência de fazer esse ponto girar, somente de deslocar esse ponto, portanto não causa um momento. Então aqui, quem causa momento em relação ao ponto A? O VC gira anti-horários em relação ao ponto A, então eu tenho lá VC multiplicado pela distância, que é 5, e menos 25 multiplicado pela distância, que é 3. O 10, ele possui, uma carga distribuída, que possui uma resultante aqui no meio do vão, né, no centro de gravidade da carga. Então, 10 vezes 3 é 30, então está aqui a minha resultante da carga distribuída. Ela está aplicada a uma distância de 1,5 do ponto A. Então, menos 30 multiplicado pela distância, que é 1,5 igual a zero. Então, daqui eu tiro o valor do VC. Isolando o VC, aqui eu tenho 25 vezes 3, mais 30 vezes 1,5, dividido por 5, 24. Então, VC igual a 24 kN. Seguindo, utilizando a última expressão da estática para o plano, eu tenho o somatório das forças em y igual a zero. Eu tenho lá VA mais VC menos 30 menos 25 igual a zero. Eu sei que o meu VC vale 24, então quer dizer, meu VA vai ser igual a 24, 31, né? 31 kN. Então tá aí. Essas são as reações de apoio para essa minha viga aqui, né? Bom, então trazendo essas informações aqui para outra folha, VA 31, VC 24. Então vou colocar aqui VA
31 VC 24. Bom, aqui eu vou falar sobre as seções, né? Eu preciso ter seções onde eu tenho variação de informação ou uma informação nova. Então aqui eu estou caminhando aqui do ponto A até o ponto B, por exemplo, eu tenho uma carga de 10, mas cheguei no ponto B eu tenho duas informações novas. Primeiro, que acabou a carga de 10 e segundo, que eu tenho uma carga de 25, então preciso de uma nova seção. Aqui é a mesma coisa, eu estou caminhando do ponto C até o ponto B, eu não tenho nada de carga, cheguei aqui no ponto B, tenho uma carga de 25, né? Então, e o início de uma carga de 10, então eu preciso de uma nova seção. Então, só para ponto B esse daqui. Então, duas seções. Esse problema vai ter duas seções. Aqui, vamos falar, por enquanto, da seção 1. Então, vou colocar aqui, seção 1. Certo? Nossa. Seção 1. Bom, aí vamos desenhar aqui ela. A seção 1 está aqui. Está aqui ela. Ela vai andar e vai chegar no ponto B. Então, está aqui o ponto B, ponto A. Tem uma carga uniformemente distribuída aqui em cima, que vale 10. Aqui embaixo vale x. E tem uma carga vertical aqui no ponto A, que é a reação, que vale 31. É isso. Vamos lá. Então eu tenho esforço normal, não vou ter. Não tenho nenhuma carga horizontal aqui nessa seção, não tem esforço normal. Vou desenhar só o corte aqui. O corte, baseado na convenção de sinais do corte, a convenção de sinal é essa daqui. Tá? Isso daqui, para mim, é positivo. A pergunta que eu me faço é, olhando para essa seção aqui, né? Essa seção aqui. As cargas estão à direita, à esquerda ou à direita da seção? Eu estou olhando à esquerda ou à direita da minha seção? Eu estou olhando à esquerda. Portanto, eu apago isso daqui e olho só para essa flechinha da esquerda. Ok, toda flechinha que estiver apontando para cima é mais. Certo, então o 31 está apontando para cima, é mais. O 10 está apontando para baixo, é menos 10 multiplicado pela distância que ele está atuando, que é 10 vezes x. Eu concentro essa carga de 10 aqui no centro de gravidade da carga. Okay? Fica 10 vezes x. Ele está aplicado na metade do comprimento aqui, que é x sobre 2. Ok. Bom, então, e agora o momento fletor para essa seção, ele fica dado por força vezes distância, né? Lembrando só da convenção do momento fletor, o que é positivo para mim é isso aqui. Aí eu me faço a mesma pergunta, eu estou olhando à esquerda ou à direita da seção? Estou olhando à esquerda. Então eu apago isso aqui, olho só para a esquerda. Toda a força que estiver fazendo esse giro aqui ao redor da seção vai ser considerado positivo. O 31 faz esse giro, então é 31 vezes x. E o 10 o contrário, 10x que multiplica a distância, que é x sobre 2. Então tá aí as minhas equações para o diagrama, né? Então, olhando para esse x aqui, eu vejo que ele vai do A até o B, ou seja, ele varia num comprimento de x igual a 0 até o extremo que o x vale 3, de 0 a 3. Aí o que eu posso fazer? Eu posso pegar e atribuir depois vários valores para x e para y, para x, aliás, e aí obter os valores do corte e do momento, né? Então, por exemplo, se eu pegar e começar a atribuir valor, eu não vou atribuir, eu poderia atribuir infinitos valores aqui no intervalo de 0 a 3, mas eu vou atribuir só os extremos. X, quando x vale 0 e quando x vale 3. Quando x vale 0, eu vou ter um corte, e quando x vale 0, eu vou ter um momento. Mesmo para o 3. X igual a 0, o corte vale 31. X igual a 0, o momento vale 0. X igual a 3, o corte vale 1, menos 30. E x igual a 3 para o momento vale 31 vezes 3, menos 5 vezes 3 ao quadrado. Vale 48. Então tá aí. Por enquanto isso é suficiente para essa seção aqui, né? Bom, olhando agora para a seção S2, vamos olhar aqui, vamos fazer a seção S2 do lado de cá. Então tá aqui a seção S2, né?
eu tenho duas opções para a seção S2. Eu posso tanto fazer a seção, isso é 24, se eu lembrar da nomenclatura aqui, isso aqui é B, isso aqui é C. Eu posso tanto fazer. Eu posso fazer a seção S2 saindo de B e chegando em C, ou fazer a seção S2 saindo de C e chegando em B. O resultado, claro, é o mesmo. Mas um é mais fácil e um é mais difícil. Então, tu chega no mesmo lugar. Um por um caminho um pouco mais chato, outro por um caminho um pouco mais fácil. Vamos utilizar a seção saindo de C e chegando em B, tá certo? Então, a seção S2, ela é uma seção que sai de CB. Eu gosto de chamar ela de CB, por exemplo, né? Se fosse o contrário, eu chamaria de BC. A outra lá seria a seção anterior, eu não chamei, mas é AB no caso, né? Tá, então tá. Então vamos lá, vamos colocar aqui a seção, tá aqui ela, ok? Tá aqui ela. Essa seção ela vai caminhar aqui e vai chegar. Então, de novo, isso aqui é ponto C, ela vai caminhar e vai chegar lá no ponto B. Ok. Essa distância aqui de baixo vale x, ok? Aqui na extremidade eu tenho uma carga de 24, que é uma força pontual aplicada. É isso aqui que eu preciso. Ok, vamos lá. Equações. O corte, mais uma vez, lembrando da convenção do corte, eu tenho isso daqui como sendo positivo. Aí eu me pergunto, tá aqui a minha seção. Está aqui a minha seção. Okay? Eu estou olhando à direita ou à esquerda as cargas? As cargas estão à direita da minha seção. Então eu vou olhar só para esse sinalzinho aqui que me interessa nesse momento. Então quer dizer, toda flechinha que estiver apontando para baixo, para o corte, para mim vai ser positivo. O 24 está apontando para baixo? Não, está para cima. Então é menos 24. No caso do momento, eu tenho mesma coisa, preciso observar o lado aqui. Eu tenho então, isso aqui para mim é o que é positivo. Eu estou olhando as cargas à direita, então eu não olho para isso aqui. Toda a força que tiver a tendência de causar um momento nesse sentido aqui vai ser positivo. O 24 tem essa tendência, então 24 multiplicado por x. Nessa minha seção, o meu x varia de 0 até 2, né? Então vamos lá, se eu atribuir x igual a 0, eu vou atribuir só os valores das extremidades, tá? Se eu atribuir então x 0 e depois x igual a 2, eu tenho um determinado corte e um momento. X igual a 0 no corte menos 24, no momento 0. X igual a 2 no corte menos 24, ele é constante, no momento 24 vezes 2, 48. Então, para a seção 2, acabei encontrando também os valores para o corte e para o momento. O último passo agora é desenhar os diagramas, né? Então vamos lá, vamos desenhar os diagramas aqui nessa última folha aqui. Vamos lá, lembrando então, esse daqui é o ponto A, esse daqui é o ponto B, esse aqui é o ponto C. Ok. Vou desenhar aqui umas linhas que servem de referência aqui. Nossa. Caramba. Mais ou menos, vai. Aqui o corte, o que está acima do eixo horizontal aqui é mais, o que está abaixo é menos. E para o momento fletor, o que estiver abaixo vai ser mais e acima vai ser menos. Então vamos lá, vou ter que ficar intercalando entre as folhas aqui, mas vai, paciência. Então vamos lá, primeiro, eu estou falando do eixo, vou desenhar o diagrama do intervalo de A até B, seção AB. Vamos lá, vamos pegar só o corte, vamos olhar só para o corte por enquanto, de A a B. Vamos lá, de A a B está aqui. Está aqui, de A até B. O corte, quando x 0, corte 31, x 3, o corte é 1. Então, vai do 31 até o 1, ambos positivos. Vamos lá, ele vai do 31 até o 1. Então, aqui o valor é 1 e aqui o valor é 31. Ele vai do 31 até o 1. Então, está mais ou menos aqui assim. Bom,
Próximo trecho, o trecho de C até B para o corte. De C até B para o corte, está aqui. De C até B para o corte, ele vai, x igual a 0 é aqui na extremidade C, x igual a 2 é aqui no ponto B. Então, em C, o corte vale menos 24, em B, o corte vale menos 24. Ele é constante. Vamos lá, ele é constante menos 24. Então, menos 24 vai estar aqui. Esse ponto aqui é 24. Esse ponto aqui é 24. Bom, momento fletor agora. O momento fletor do trecho AB. O momento fletor trecho AB está aqui. Então, x igual a 0, momento fletor vale 0. X igual a 3, momento fletor vale 48. Então, ele sai do 0 e vai até o 48. É importante observar que isso aqui é uma curva, uma equação de segundo grau, né? Então ela varia com uma parábola, é uma curva. Então quer dizer, esqueci, do 0 até o 48. Então vamos lá, do 0 até o 48. Então, do 0 até o 48. O 48 vai estar aqui assim. Então ela vem aqui, variando. Isso aqui é para ser uma curva de segundo grau. Aqui. E aí do outro lado, do trecho C até o B, eu tenho momento sai de 0 e chega em 48. Então tá aqui, sai de 0 e vai chegar em 48. Epa lá, peraí, isso aqui não é uma curva. Isso aqui é uma, se eu olhar para essa expressão, ela varia com x apenas, né? Não x ao quadrado. Então isso aqui é uma reta. Ok? Isso aqui é uma reta. Tá aí os diagramas, né? Aspectos interessantes de se observar nos diagramas. O corte, ele tem saltos aqui. Aqui ele tem um salto. Aqui ele tem um salto de 31, né? Que é a carga aplicada no ponto A. Então eu tenho uma carga aplicada, eu tenho um salto no diagrama de esforço cortante. A reação do ponto A é 31. Aqui eu tenho um salto. Esse salto ele é de 25, do 24 mais 1, 25, que é correspondente a essa carga de 25 aplicada. O mesmo vale aqui, eu tenho um salto de 24, que é a reação do ponto C aqui. O meu diagrama de momento fletor não tem nenhum salto, porque eu não tenho nenhum momento aplicado. Caso contrário, eu teria um salto também no momento fletor. Bom, e a conferência dos resultados ela pode ser feita, por exemplo, utilizando o F2, né? Aqui eu tenho o lançamento que eu fiz. Então, por exemplo, as reações de apoio, né? Dá para ver aqui que essa reação nessa extremidade aqui vale 31 e aqui nessa outra extremidade 24, bateu. E os diagramas, agora o diagrama de esforço cortante está aí, né? Sai de 31, chega em 1, desce a 24 e vai constante até o ponto C. E o diagrama de momento fletor a mesma coisa, ele sai de 0, vem a 48 e vai linear até o ponto C, né? Então dá para ver que bateu com o que a gente fez aqui, né? Ok? Então é isso aí.